Durante anos, a narrativa parecia ser clara. As investigações iniciais, as contradições nos depoimentos e um livro explosivo de um ex-inspetor da PJ pareciam apontar para um cenário em que os próprios pais de Madeleine poderiam estar envolvidos. Foi uma teoria repetida nas manchetes de TV, nos jornais nacionais. Mas, e se tudo isso estivesse errado? E se na realidade o suspeito e o principal culpado fosse outra pessoa? E se enquanto o mundo discutia o papel dos McCann, o verdadeiro responsável estivesse a viver a sua vida, livre e sem ser incomodado? Livre pelo menos durante algum tempo, depois ele foi preso. Um homem com um passado marcado por abusos sexuais contra crianças, tráfico e violência. Um homem que por acaso, ou talvez não, estava na Praia da Luz exatamente na época em que Maddie desapareceu. O seu nome? Christian Bruckner. Por isso, vocês já sabem o que é que nós vamos falar hoje, episódio 3, vamos falar de um dos principais suspeitos, aliás, neste momento é o principal suspeito do caso de Madeleine McCann. Por isso, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco! E assim, nós vamos falar sobre este elefante da minha intro, mas não vai ser aqui, vai ser no podcast, porque eu vou ter que ter uma conversa, e vai ser uma conversa tensa. Por isso guardem o lugar para o episódio 4 que nós vamos falar deste assunto, para além de o assunto que é o mais importante, que é do que nós estamos a falar no vídeo. Eu espero que vocês estejam bem, eu estou incrível, obrigado pelo feedback que vocês têm estado a dar. Hoje estamos com 5 subscritores, 5.555. O número 5 é importante hoje, nós não sabemos porquê. Vocês já sabem o que é que têm que fazer antes de começarmos o vídeo, dar o likezinho, subscrever e também ativar o sininho das notificações. Eu sei que muitos de vocês já o fazem, mas sem mais demoras, vamos lá então começar, porque temos muita coisa que falar. Vocês sabem que antes de começarmos a falar de Bruckner, nós estávamos a seguir uma cronologia. E a cronologia parava em 2008, a partir do momento em que os McCann deixaram de ser suspeitos, o Robert Morat também, e também o caso foi arquivado. E até chegámos a Bruckner, ainda faltam uns aninhos, mas eu vou-te fazer um resumo para tu não ficares também muito aborrecido, porque eu sei que tu queres que eu fale mesmo do Bruckner hoje e vamos falar sobre ele. Depois de meses nas manchetes, buscas incansáveis e teorias de todos os lados, a notícia caiu como um soco. A investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann estava oficialmente encerrada. Era 2008. A polícia portuguesa dizia não haver provas suficientes para continuar, mas para o mundo uma menina de 4 anos tinha desaparecido. E as respostas continuavam a faltar. Dias depois, o novo choque. O ex-inspetor Gonçalo Amaral lança Maddie, a verdade da mentira. No livro, Amaral defende que os próprios pais estariam envolvidos no desaparecimento. A obra vende rapidamente, mais de 180.000 cópias em Portugal. É traduzida para 6 línguas e até vira documentário. O casal McCann processa Amaral por difamação, iniciando uma batalha judicial longa e cara. O fundo criado para ajudar na busca, o Madeleine's Fund, cobre parte dos custos. Em 2015, eles ganham a causa, os McCann, e recebem mais de 600.000 euros, mas Amaral recorre em 2016 e consegue reverter a decisão. No ano seguinte, o Supremo Tribunal Português decide contra os McCann, afirmando que o arquivamento de 2008 não os inocentou formalmente. Paralelamente, o fundo McCann, criado ainda em maio de 2007, arrecadava quase 2 milhões de libras em menos de um ano, com doações em nomes de J.K. Rowling, Richard Branson e Simon Cowell. Uma recompensa de 2,5 milhões de libras é oferecida. Parte do dinheiro é usada para contratar investigadores privados, algo que causa atrito com a polícia portuguesa. O tempo passa e Kate McCann acaba também por escrever ela própria o livro. Este livro era sobre Maddie, não é? E revelava o peso da depressão imensa em que pensou em acabar a sua própria vida. Logo depois, Scotland Yard afirma ter novas informações que indicam que Maddie poderia estar viva e pede a reabertura do caso. Anos depois, Portugal volta a investigar. A polícia britânica identifica 38 pessoas que poderiam estar ligadas ao desaparecimento. 12 delas seriam britânicas que estavam em Portugal na época, mas mesmo assim nenhuma resposta definitiva. Em 2015, para vocês terem noção, naquele processo do Amaral, o seu livro tinha sido proibido. O Tribunal Civil de Lisboa determinava o pagamento de €500 mil aos McCann, impedindo novas edições. Mas com a vitória de Amaral em recurso, a obra volta às prateleiras e está nas prateleiras até hoje. Até que em 2020 surge um novo suspeito, um pedófilo alemão que estava na Praia da Luz na mesma época que a família McCann. A polícia britânica, alemã e portuguesa voltam a unir forças para investigar. E é assim que na realidade começa o nosso vídeo. É a falar de Christian Bruckner. Tinha que vos dar aqui algumas informações que eram importantes para tu entenderes o que é que aconteceu até chegar a Bruckner. Agora eu vou-te explicar quem é Bruckner, que crimes é que ele cometeu, porque ele é um homem
muito perigoso, mas mesmo quando eu digo perigoso, é muito perigoso. Bruckner, cujo nome verdadeiro é Christian Fischer, nasceu em 1976 e foi adotado ainda em bebê, mas os seus pais adotivos supostamente rejeitaram-no, mas mais tarde ele foi acolhido por Brigitte Bruckner e Fritz Bruckner em Würzburg, Alemanha, onde cresceu. Ele tem um histórico criminal gigantesco, é um currículo de invejar para os criminosos, digamos assim. Ele aos 15 anos foi detido por furto, começou logo bem aos 15. Vou só deixar aqui uma nota, pessoal, quando eu quero dizer abuso sexual, eu vou dizer AS, é mais fácil e o YouTube não vai perceber. Em 1994, quando tinha 17 anos, foi condenado no seu país natal por AS de criança, tentativa de AS de criança e prática de atos sexo na presença de uma criança. No ano seguinte, aos 18, e recém-tirada a carta de condução, fugiu da Alemanha para Portugal. Fugiu com a namorada para escapar à pena de prisão preventiva a que tinha sido condenado. Em 1999 ele foi detido novamente. Foi devolvido também à Alemanha para cumprir a pena de prisão preventiva. Assim que foi libertado, regressou aonde? Mais uma vez a Portugal, onde acabou mesmo por juntar dinheiro e comprar um Jaguar XJR6 cor berinjela, agora apreendido pela polícia alemã e considerado uma peça-chave na investigação do desaparecimento de Madeleine. Uma testemunha contou que ele costumava entrar por janelas abertas de apartamentos de férias e que se gabava de roubar coisas de turistas, câmaras fotográficas, passaportes, carteiras ou moedas, por vezes enquanto os ocupantes dormiam ainda. A relação de Bruckner terminou pouco tempo depois, mas ele mesmo assim continuou na mesma região onde estava e a fazer a sua vida normalmente. Ele fazia muitos trabalhos ocasionais, como instalação de piscinas e reparação de automóveis. Acabou por se fixar numa casa nos arredores da Praia da Luz, descrita pelos vizinhos como degradada e isolada, e também descrita por um amigo como um apartamento típico de solteiro. Os seus relacionamentos com mulheres também eram frequentes, mas curtos, incluindo uma relação com uma britânica que durou entre 2004 e 2005. Durante mais de 25 anos, Bruckner alterou a sua vida entre Portugal e a Alemanha, escapando a vários processos de AS que ele acabaria por cometer tanto na Alemanha como em Portugal. Mas também, para além desses crimes, havia outros, como por exemplo tráfico de droga, falsificação de documentos e condução sem seguro. A sua condenação mais grave iria ser por algo mesmo muito grave que ele fez, por isso é que eu disse que ele é uma pessoa muito perigosa. Ele foi condenado por um violento ataque sexual a uma mulher de 72 anos. Tinha acontecido a 2 de setembro de 2005 num apartamento localizado a menos de 1 km da sua casa, perto do caminho que percorria diretamente até à praia. Sim, este ataque foi feito em Portugal. Segundo os documentos judiciais, o crime foi planeado ao pormenor. Entrou pela porta aberta da sala de estar às 10h30 da noite. Arrastou a vítima pela sala, amarrou-a, agrediu-a com uma faca de lâmina curva. Essa lâmina tinha cerca de 30 cm e ele agrediu-a com ela. E depois disso, acabou por violar. Mais tarde, levou-a para a cozinha, obrigou-a a entregar dinheiro, saiu a pé, levando também o computador da mulher. Algo que tens que ter noção é que ele não foi logo apanhado por ter cometido este crime. O caso foi inicialmente investigado pelas autoridades portuguesas, mas encerrado no ano a seguir, ou seja, em 2006. O envolvimento de Bruckner só foi descoberto anos depois, quando um cúmplice com quem ele roubava combustível encontrou um vídeo do ataque. Para vocês terem noção, ele gravou aquilo tudo. E ele muitas das vezes gravava estes ataques que cometia até a menores. Mas para terem uma noção, ele durante o ano do desaparecimento de Maddie McCann, 2 anos após a violação, Christian Bruckner vivia na Praia da Luz e, segundo os autos, manteve ao longo de anos relações com várias mulheres, tanto portuguesas como alemãs. Nessa mesma altura, Bruckner trabalhava como empregado de mesa, barman em vários pubs da zona de Lagos e arredores. Como o rendimento não era suficiente para sobreviver, procurava outras fontes de rendimento, reparava carros, vendia bolas de golfe recolhidas num campo próximo da sua casa e apanhava laranjas em várias quintas para vender. Em 2012 ele voltou para a Alemanha, em Braunschweig, onde alugou um quiosque com apartamento anexo, inicialmente com uma namorada. Abandonou o negócio cerca de 18 meses depois. Afirmava ter um esgotamento profissional. Em tribunal afirmou que trabalhava diariamente das 7 à meia-noite. Mais tarde, mudou-se para uma casa de férias num jardim comunitário e passou a viver de subsídios sociais. Regressou a Portugal, mas manteve o registro de residência em Braunschweig. Peço imensa desculpa, eu não sou alemão, não faço ideia, nunca vi estes nomes na vida, posso estar a dizer mal, certeza que estou a dizer mal. Em 2013, os McCann, cuja história já era amplamente conhecida na Alemanha, participaram no programa alemão, está aqui em cima o nome, eu não vou arriscar-me a dizer, é como se fosse um Crime Watch. Isto obviamente para apelar a testemunhas sobre o desaparecimento da sua filha. Foi então o nome de Bruckner que começou a surgir ligado ao caso, embora tenha sido levado a sério após o 10º aniversário do desaparecimento em 2017. Em junho de 2017, foi novamente detido e regressou à Alemanha para cumprir uma pena de 15 meses por AS de uma criança. Após a libertação, ficou sem abrigo e afirmou sentir-se perseguido pela polícia.
polícia, que o vigiava constantemente, mesmo quando dormia num banco do jardim. Em setembro de 2018, durante uma viagem de férias à Itália, foi preso em Milão e extraditado para a Alemanha. No final de 2019, 14 anos depois do crime, Bruckner foi condenado a 7 anos de pena de prisão pela viúva da mulher americana, que na altura então teria 86 anos. Ele está detido atualmente em Kiel, no norte da Alemanha. A jornalista Bettina Towns, que acompanhou o julgamento, descreveu-o como um homem de uma aparência cuidada, vestido com uma camisola cinzenta simples e jeans largos, eloquente e com o hábito de citar livros de direito. Testemunhas no julgamento falaram de um caçador de fortunas que procurava exibir sofisticação sem se impor como líder. Recordavam-se de o ver a conduzir um Jaguar, sempre bem vestido, de camisa e casaco. Durante o ano de desaparecimento de Madeleine McCann, não é? Porque vocês estão a perguntar, Vasco, mas quando é que vai haver a conexão de todos os crimes dele e até os indícios que possam haver em relação ao desaparecimento de Madeleine McCann? E isso será depois de fazermos esta breve apresentação do Bruckner e estamos lá mesmo quase a chegar. Chegamos a junho de 2020. Que é quando mais ou menos vocês começaram a ver que Bruckner estava a ser indiciado de ter cometido o crime, de ter sido responsável pelo desaparecimento da menina Maddie. E foi aí, precisamente, que os promotores alemães declararam que tinham provas concretas de Christian Bruckner matou a menina. Bruckner, que se acreditava ter vivido numa autocaravana VW emprestada na região do Algarve, na altura do desaparecimento da menina. Foi então aí que começou a ser investigado relativamente a um possível envolvimento pelo Ministério Público no Tribunal de Braunschweig. O Gabinete Federal da Polícia Criminal da Alemanha fez um apelo público por informações relacionadas com o caso dos McCann, naquele programa que eu vos tinha referido. Houve também uma mulher britânica, e é aqui que nós vamos começar a juntar todas as provas e todos os indícios na realidade, que uma mulher britânica, que era a namorada de Bruckner na época, relatou que na noite anterior ao sequestro, ou seja, da menina, lhe disse: tenho um trabalho para fazer na Praia da Luz amanhã. É um trabalho horrível, mas é algo que tenho que fazer e que vai mudar a minha vida. Tu não me verás durante algum tempo, disse ele. O carro de Bruckner, o Jaguar, que eu tinha referido, foi registado precisamente para um novo proprietário no dia a seguir ao desaparecimento de Maddie. Hans Christian Walters, do Ministério Público, afirmou que eles estavam a iniciar um processo sobre a presunção que Maddie estava morta devido aos antecedentes criminais de Bruckner. Decidam-se, Maddie está morta, Maddie está viva, Maddie está morta, temos indícios que ela está morta, que ela está viva. Toda a gente a meter a mão e muitas das vezes eu diria que nem sequer sabem o que está a acontecer e nem sequer leram o processo. Mas isso vai ser discutido no podcast e aí eu vou dar realmente a minha opinião e juntar toda a informação dos 3 episódios que nós já falámos e dizer-vos ainda umas coisas que eu também guardei para lá, não é? Uns segredozinhos para não deixar a informação toda nos 3 episódios, temos que deixar alguma para o final, não é? E então tu perguntas-te, mas Vasco, então quais são as provas que realmente a polícia alemã tem contra Bruckner? E se são contra, se fazem algum sentido e comprovam que Bruckner possa ter estado naquele apartamento? Porque para Maddie ter desaparecido, Christian tinha que ter estado naquele apartamento. Uma das evidências seria que na época do desaparecimento de Maddie, eu já te referi um pouco isto, mas mais pormenorizadamente agora, Christian morava numa casa em Portugal localizada a cerca de 1,6 km do Ocean Club, onde os McCann estavam hospedados. A polícia, usando informações de uma torre celular, os investigadores descobriram que na noite em que Maddie desapareceu, uma chamada foi feita para o telemóvel de Bruckner, que demorou cerca de meia hora e teria sido das 7h32 às 8h02. Foi uma chamada que Bruckner terá feito, falou com alguém e foi mesmo, diria com uns minutos, antes da Maddie desaparecer, não é? Porque está dito que a Maddie desapareceu ali mais ou menos entre as 9h15 e as 10, foi mais ou menos aí, não é? Depois das 10 não foi, porque foi quando a Kate deu o sinal, então terá sido entre esse horário. Então é suspeito, de facto é, tendo em conta também todo este histórico criminal de Bruckner, não prova nada ainda, não? Será que podemos trazer mais informações que comprovem um bocadinho mais esta tese? Talvez até sim, mas as autoridades estavam muito interessadas em perceber a quem é que Bruckner ligou, com quem é que ele estava a falar. E então as autoridades pediram ao público para identificar o dono do número, não é? Entender se fizeram alguma chamada, se falaram com ele ou com ela. Agora aqui tu vais entender que nós, das informações que eu te dei, dele ter sido preso, de onde ele estava, porque ele esteve sempre em Alemanha e em Portugal, nem vale a pena nós entendermos muito isso. O que temos que entender é que ele realmente esteve no ano de desaparecimento médio e ele esteve em Portugal. Mas para tu veres algo que é realmente assustador e pode ser realmente um indício, talvez. Durante uma busca policial em 2016, numa fábrica desativada em Neuer-Gerlesbahn, na Alemanha, uma propriedade que Bruckner comprou em 2008, apenas um ano após o desaparecimento médio. As autoridades alemãs dizem que encontraram provas consideradas perturbadoras
perturbadoras. A descoberta mais macabra ocorreu quando um cão da polícia começou a escavar no terreno. Enterrado sobre o cadáver de um cão que pertencia a Bruckner, foi encontrada uma carteira contendo 6 pens drives e 2 cartões de memória. Estes dispositivos continham vídeos e fotografias de AS infantil, incluindo material que os investigadores acreditam ter sido produzido pelo próprio Bruckner. No interior da propriedade, as autoridades apreenderam também um disco rígido, e esse disco rígido, malta, continha conversas e mensagens perturbadoras, incluindo uma conversa no Skype no qual Bruckner teria escrito que queria capturar algo pequeno e mantê-lo durante dias. Mensagens nas quais descrevia fantasias sobre o drogar uma menina e a sua mãe junto a uma pré-escola. Também foram encontrados 75 fatos de banho de crianças e adolescentes. De acordo com o The Sun, este disco rígido continha ainda informações que levaram a polícia alemã a acreditar que Maddie estava morta. Em julho de 2020, e agora vocês vão entender todas as descobertas que a polícia estava a fazer para tentar também conectar Bruckner a Maddie McCann. E precisamente nesse ano, em 2020, a polícia alemã retomou buscas numa propriedade perto de Hannover, na Alemanha, a cerca de 64 km de Braunschweig, a última cidade onde o principal suspeito, Christian Bruckner, foi registado como residente. A polícia, com detectores de metais, radar de penetração no solo, cães farejadores, pás, ancinhos e maquinaria pesada vasculharam o terreno, removendo partes das fundações de uma antiga cabana que existia na área. Ou seja, havia ali fortes indícios que ele poderia ter levado a menina Maddie para esse local. Um vizinho afirmou que o jardim onde cresciam amoreiras e uma cerejeira estava abandonado há 2 anos. A imprensa noticiou que Christian Bruckner teria vivido lá numa carrinha com 2 cães por volta de 2007. Isto é, pouco tempo depois de desaparecer Maddie. É assim, todos os passos que nós estamos aqui a ver dados por Christian Bruckner começam aqui a fazer-nos desconfiar e se calhar a pensarmos de outra forma. Será que foi mesmo Bruckner? Ele era um monstro. Nunca estudei aqui um monstro tão grande neste canal como o Bruckner, e vou ser muito honesto. Nós já falámos de muitos monstros, mas isto é um outro tipo de monstro. Durante as escavações foi cavado um buraco de cerca de 15 metros de comprimento e entre 90 cm a 1.2 metros de profundidade. A polícia recolhia objetos como telhas quebradas e pedaços de plástico. Um pedaço de pano até foi levado para uma tenda azul para a análise mais detalhada. Os promotores alemães confirmaram que a busca estava ligada diretamente à investigação sobre Maddie McCann, mas não divulgaram qual pista levou investigadores ao local. Também não ficou claro se estavam à procura de evidências diretamente relacionadas com a criança ou com outros crimes de Bruckner. As autoridades mantiveram sempre em silêncio. E isto é um mau sinal para mim, e eu já te vou explicar porquê. Em junho de 2024, a polícia alemã revelou que encontrou uma conta de e-mail associada a Christian Bruckner, principal suspeito do desaparecimento de Maddie McCann, que continha mensagens apagadas datadas de 2007, período em que Maddie desapareceu. Além disso, investigadores descobriram outra conta de e-mail de Bruckner, onde ele compartilhava material de AS. Curiosamente, muitos desses e-mails foram apagados em massa no início de 2007, pouco antes do desaparecimento de Maddie McCann. E calmem que, obviamente, que eu deixei uma das maiores evidências para o fim, mas não estamos de forma nenhuma no fim ainda. Mas houve um homem, LGB, e ele avisou a polícia sobre Christian Bruckner e disse que a sua primeira abordagem à polícia metropolitana no ano seguinte ao desaparecimento da menina foi completamente ignorada. Ele só foi levado a sério quando contactou a polícia novamente 9 anos depois, isto é, em 2017. Eldes revelou que contar a sua ligação com Bruckner arruinou completamente a sua vida, devido às associações feitas pelas pessoas. Admitiu ter cometido pequenos crimes com Bruckner quando ambos moravam perto na Praia da Luz. Eldes contou também à polícia que disse ter encontrado em 2007 no apartamento de Bruckner vídeos de view, incluindo uma em que Bruckner aparecia a abusar de uma mulher idosa e outra em que molestava uma adolescente amarrada a um pilar. E então aqui já entendemos quem é que acabou por denunciar e notou o vídeo, foi LGB. E isto de facto demonstra como Bruckner era. E como tu podes ver, ele é super perigoso e é um homem muito assustador. Ainda há aqui outro pormenor bastante macabro e tu vais ficar completamente chocado. Eldes reencontrou Bruckner em 2008 em Orgiva, Espanha. Isto é uma história que te vai arrepiar completamente. Os dois estavam a beber umas cervejas e Bruckner perguntou a Eldes se ele ainda viajava para Portugal para ganhar dinheiro. Eldes disse a Bruckner: desde que aquela menina desapareceu tem muita polícia por aí e eu não preciso disso. Começaram a falar de Maddie e LGB disse: não entendo como a pequena pode desaparecer sem deixar rastro. Christian tinha bebido 2 ou 3 cervejas e em resposta disse: ela não gritou. Eldes afirmou que consideraria Bruckner capaz do crime,
acreditando que ele terá planeado uma invasão, encontrado as crianças no apartamento e levado Maddie consigo, embora não saiba se a matou. Um pormenor muito interessante e que vem a dar um bocadinho mais força a esta teoria, porque não passa de uma teoria, é que de acordo com um documentário no canal SAT.1, um testemunho anónimo considerado fiável afirmou que Bruckner realizou repetidas reparações no resort do Ocean Club nos meses anteriores ao desaparecimento de Maddie. Tinha acesso frequente ao local, conhecia bem os apartamentos e zonas em redor. Com todas estas informações e estas associações de Bruckner ao desaparecimento de Maddie, quais é que são as conclusões que nós chegamos? A conclusão que eu chego e que nós vamos falar e vamos misturar a informação de Maddie e até das provas que existem em Portugal, porque o processo começou em Portugal, vamos misturar isso tudo, vamos também tentar entender e pensar pela nossa própria cabeça, não apenas porque nos disseram que isto aconteceu, nós vamos acreditar. Isso irá ser no podcast. Mas posso dizer o que é que está a acontecer no mundo real e o que é que realmente é confirmado e o que não é. Na realidade, Bruckner é formalmente suspeito no desaparecimento de Maddie em 2007, mas não foi acusado. Ele nega qualquer envolvimento. As investigações continuam. No entanto, ele em outubro de 2024, num tribunal na Alemanha, ele foi absolvido de 5 acusações que não estavam relacionadas a Maddie. 3 de viol agravada, 2 de AS de crianças cometidos entre 2000 e 2017. Esta absolvição ocorreu por falta de provas em concreto. Muitas das evidências eram baseadas em apenas depoimentos e cadernos de fantasias sexuais sem ligação direta aos crimes. Bruckner neste momento está a cumprir uma pena de 7 anos de prisão por viol uma turista americana de 72 anos em 2005. E isto é o que está a acontecer agora. Bruckner ainda está preso. E essa pena vai até setembro de 2025, mas ele até pode ser libertado antes. Para terem noção, hoje, no dia que eu estou a gravar, é 15 de agosto de 2025. Ele está quase a ser libertado, pessoal. Ou seja, que tu consegues entender que a polícia está louca para encontrar evidências que o consigam manter na prisão. Então tu perguntas agora, ó Vasco, quais é que eram os crimes que ele estava a ser acusado que foi absolvido? Porque eu não disse isso. Então, 2 deles. Entrada forçada em apartamentos e agressão sexo a mulheres e exposição sexo na frente de crianças. Algo que eu te queria deixar para o fim e 2 pormenores muito interessantes, por isso fica comigo até ao final, porque existe um caso também de uma menina que desapareceu na Alemanha. Eles até lhe chamam a Maddie alemã. E é de Inga Gerrig. Uma menina de 5 anos desapareceu em 2015 na Alemanha. É frequentemente também associada ao Bruckner devido a semelhanças no caso e à proximidade geográfica. Em fevereiro de 2025, a polícia alemã iniciou novas buscas na floresta perto de uma localidade da Alemanha, onde Inga desapareceu. Bruckner já tinha sido investigado anteriormente neste caso e não foram encontradas evidências que o ligassem diretamente ao desaparecimento. Outro pormenor, e aqui é que vai haver arrepios, pessoal. Aqui vai haver arrepios. Em 2024, em setembro, durante um julgamento na Alemanha, Laurent Godin, ex-companheiro de cela de Christian Bruckner, afirmou que o alemão confessou ter sequestrado uma criança em Portugal. Godin relata que Bruckner lhe contou sobre o sequestro, mencionando que entrou num apartamento no Algarve à procura de dinheiro, mas encontrou uma criança e ele levou consigo. Bruckner também teria questionado se o ADN de uma criança poderia ser retirado de ossos enterrados, sugerindo preocupação com possíveis evidências. Ele ainda afirmou que fugiu da área devido à presença de polícias e cães. No entanto, Bruckner nunca mencionou Madeleine McCann durante estas conversas. E eu tinha que deixar para o fim, obviamente, isto. E é das questões mais importantes deste caso que podem ligar Bruckner. E aí tu podes dizer, Vasco, isso não será uma evidência? Não diria que é suficiente para acusar alguém. Porque se tu fores a ver, isto é um ex-companheiro de cela. Ok, não é uma pessoa que tu podes dizer podemos confiar a 100% nas palavras dele, não é? Não podemos. E não há aqui nenhuma informação nova em relação ao discurso dele que possa dizer que ele até possa ter inventado. Mas isto sou eu aqui, obviamente, na minha opinião, não estou a dizer que foi o que aconteceu, que ele está a inventar, ok? Parece-me fidedigno, mas nós nunca sabemos, não é? Agora, nas informações mais recentes, em junho de 2025, as autoridades alemãs solicitaram uma nova busca em Portugal, na região do Algarve, perto de onde Madeleine McCann desapareceu em 2007. A operação envolveu polícia alemã e portuguesa, utilizando radar de penetração no solo para procurar evidências que possam implicar Bruckner. A área-alvo incluía propriedades abandonadas e terrenos baldios numa localidade em Lagos. Existe uma preocupação muito grande. Como eu já tinha referido há pouco, Bruckner está quase a ser libertado. Não o vão conseguir manter na prisão. Apenas se conseguirem alguma evidência. Então há esse desespero de a polícia conseguir arranjar alguma prova ou alguma coisa que o consiga colocar mais tempo dentro da prisão. E agora, uma questão que aconteceu também bem caricata é que Bruckner tinha uma multa pendente relacionada a casos anteriores que foi mesmo paga por uma pessoa anónima, permitindo que a sua libertação seja antecipada para 17 de setembro de 2025. Ou seja, se ele não tivesse pago essa multa, ele iria ficar mais tempo. Mas como alguém pagou e alguém anónimo,
acabou por safá-lo e ele provavelmente vai mesmo conseguir sair da prisão a dia 17 de setembro de 2025, que é quase o mês, pessoal. E tu perguntas, mas Vasco, porque é que a polícia tem medo que Bruckner seja libertado? E isto é muito fácil de responder. As autoridades temem que Bruckner possa tentar fugir para um país sem tratado de extradição com a União Europeia ou o Reino Unido. E para além disso, ele possui um histórico gigantesco de AS e não é nunca uma boa pessoa de estar em qualquer país, não é? E é muito perigoso, pessoal. Eu estou a falar mal dele e ele vai ser libertado. Cuidado, Vasco, pode ser que não perceba português. Bem, então, já terminámos o vídeo. Falámos de muita coisa, falámos dos McCann, falámos da história toda, falámos de tudo deste caso, tudo. Ou quase tudo. Há aqui os pormenores que eu não te falei, que são importantes também. Algumas referências e até um cruzamento de informação, porque eu quero, principalmente no próximo episódio, que vai ser o final no podcast, que vocês entendam a lógica por detrás de todas estas acusações para Bruckner e o quão não faz absolutamente sentido nenhum ser Bruckner. Minha opinião, ok? Não estou aqui a dizer que tenho a certeza e que tenho evidências que não foi ele, ok? Mas que realmente não faz absolutamente sentido nenhum e de acordo com a investigação. E eu quero-te só dar um exemplo muito prático. E o exemplo prático é, então, e a investigação que aconteceu em Portugal? Onde é que está a investigação dos cães? Onde é que estão as provas das análises? Não era daí que tu devias ter começado? Os últimos 3 suspeitos, Roberto Morato, Kate McCann e Jerry McCann, não era daí que tu deverias começar? E realmente dares aqui alguma informação ao público e dizeres, olha, é por causa disso que estes 3 suspeitos não faz absolutamente sentido nenhum estarem relacionados com o caso Maddie McCann. Nunca houve esse encerramento. Esse encerramento foi o facto do caso ter fechado. Agora outra pergunta é, as únicas impressões digitais que estavam no apartamento eram de Kate. Não existe nenhuma prova que diga que Bruckner esteve lá dentro. Se ele tivesse entrado lá dentro, ia haver algum tipo de prova. Pronto, nós no podcast vamos discutir mais isso, que eu já estou a começar a ficar enervado e eu quero ir ponto a ponto e realmente não culpar ninguém, não dizer que foi este ou que foi aquele, mas é nós como pensadores críticos e aliás investigadores de internet, sofá, podemos dizer isso, de cama, a cama está aqui deste lado, não é de sofá, mas vocês perceberam? Nós temos esse pensamento crítico e chegamos às nossas próprias conclusões. O que é que isso adianta? Não adianta porra nenhuma. Eu sei que não, pessoal. Mas nós temos que pensar às vezes logicamente e não acreditar em tudo o que nos dizem. Fora isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam muito bem. Vamos falar muito naquele podcast. Vai haver muita informação. Por isso, por favor, pessoal, estejam lá. Eu só vos peço para estarem lá no podcast. Que vai ser o maior vídeo provavelmente do meu canal. E é muito importante que vocês estejam lá a dar o apoiozinho e eu sei que vocês já o dão, por isso tenho muito a agradecer por causa disso, mesmo com bem-vindos ou sem bem-vindos, como uma pessoa já nem pode ser sarcástica, mas eu sei que as únicas pessoas que estão a ver o vídeo agora são pessoas que gostam realmente de mim e do meu conteúdo, por isso é que eu gosto de deixar muita coisa importante para o fim, porque eu sei que os que vêm só ao início, agora vocês que ficam aqui até ao final, até eu ficar sem ar e até dar o meu ao Vasco final, eu sei que vocês são os verdadeiros que estão aqui e não são os outros que criticam por tudo e por nada, e eu nem recebo assim tantas críticas, não posso falar assim tão mal, mas eu gosto muito do vosso apoio e gosto de me focar muito no vosso apoio e nas palavras positivas que todos vocês me dão e que continuam a dar e que Deus queira que nós nos tornemos ainda maiores e que nos dê ainda mais valor também pelo trabalho que nós fazemos e pelo apoio que vocês dão, não é? Muito obrigado. Sem esse apoio eu não seria nada. Espero que vocês estejam bem mais uma vez, diz isso para umas 15 mil vezes, mas pronto. E até à próxima, até ao próximo episódio que será o último desta série e iremos encerrar, ok? É só para vocês terem noção disso. Um grande abraço ao Vasco!